Olá para você, nosso telespectador da Band, no ar mais um Boca no Trombone, a sua dose dominical de informações sobre serviço público, aposentadorias, direito do trabalhador, além de outros temas e notícias que você encontra aqui todos os domingos. Hoje temos mais uma participação da Federação Sindical dos Servidores Públicos do estado do Rio Grande do Sul. O presidente Sérgio Arnaud está conosco e vai falar sobre temas dos servidores públicos. Questões sobre aposentadoria, pensões a solicitar, essas e outras dúvidas respondidas pelo nosso consultor na área previdenciária, o doutor Marcelo Amiliato de Jesus. Não esqueça, hoje teremos mais uma edição do Dica Trabalhista, com as informações do mundo do direito do trabalho. Vão chegar com a nossa consultora, a doutora Letícia Prina. Tudo isso dentro de instantes, porque agora é hora de colocarmos a justiça em foco. Por estar exposta a agentes biológicos, já que fazia aplicações de injeções nos clientes da loja, uma auxiliar de farmácia receberá adicional de insalubridade. A quinta turma do TST reconheceu que a trabalhadora estava exposta a agentes biológicos. A auxiliar alegou que ficou exposta a infecções ao ter contato habitual e permanente com sangue e agulhas no tratamento de clientes e aplicação de medicamentos dentro da farmácia. O laudo pericial esclareceu que ela fazia de 6 a 8 aplicações ao dia, sem saber se as pessoas estavam ou não doentes, e esclareceu que o uso de seringas descartáveis e luvas cirúrgicas apenas minimizam a possibilidade de contágio, já que doenças infecto-contagiosas podem ser transmitidas por outras vias, como pele, nariz, ouvido ou garganta. No recurso, a farmácia argumentou que a aplicação de injeções em farmácias e drogarias não é atividade descrita como insalubre pelo Ministério do Trabalho e Emprego. A decisão do TST foi unânime, no sentido de desprover o recurso, e concluiu que a função da auxiliar se enquadra no anexo 14 da norma ministerial, dos trabalhos e operações em postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana. O decisório do TST vai ao encontro da realidade a qual o trabalhador está exposto e, futuramente, na esfera previdenciária, o tempo contribuído nesse vínculo poderá ser reconhecido como especial, medida adequada e razoável do Tribunal Superior do Trabalho. Vamos começar com as perguntas dos nossos telespectadores? Você que está em casa, interage com a gente enviando uma mensagem do seu celular para 0 operadora 51 9959 2042 ou então um e-mail para contato@programaBocanotrombone.com.br. Coloque lá o seu nome e a cidade onde você está falando. Eu chegar para cá para a gente conversar com o doutor Marcelo Amiliato de Jesus. Doutor Marcelo, o Aloir lá de Carazinho, ele pergunta: como está o andamento dos processos de desaposentação? A princípio, o ano de 2015 é o ano X, né? É o ano onde o deslinde dessa causa, que está há tanto tempo lá em Brasília, deve ser solucionada. É mais ou menos por aí, doutor Marcelo? Obrigado pela presença, um bom dia. É verdade, Paulo Solano. Muito bom dia aos integrantes, muito bom dia aos nossos telespectadores. O nosso telespectador Aloir, ele se preocupa com essa questão da desaposentação, com o julgamento da desaposentação. Depois de permanecer o processo de desaposentação por quase 4 anos parado na mão do ministro Dias Toffoli, o seu julgamento foi retomado ainda no final do ano passado. O julgamento estava 2-0 e agora está 2-2. E no final desse julgamento do ano passado, a ministra Rosa Weber pediu vista novamente do processo de desaposentação. A expectativa nossa e de todos os aposentados é que no início do ano, que digamos seja em março no Brasil, o processo seja retomado e seja
concedido esse direito aos nossos aposentados. É importante, né, doutor Marcelo, a gente frisar, ministra Rosa Weber, oriunda da Justiça do Trabalho, né, magistrada de carreira, e sempre em seus decisórios muito preocupada, né, com os direitos do trabalhador. O que eu quero dizer com isso? A tendência é que tenhamos mais um voto favorável aí a quem pede a desaposentação. Exatamente. Essa é a tendência que todos nós estamos aguardando se concretize a partir desse ano de 2015. Tomara realmente para quem pede esse importante solicitação aí perante o judiciário. Daqui a pouquinho a gente retorna com o doutor Marcelo para mais questões aqui. Você continua mandando aí pelos canais de comunicação aqui da Band TV. Bom, vamos falar com a FESERGS? Quem está conosco também na manhã desse domingo é o presidente Sérgio Arnaud. Presidente Arnaud, a FESERGS foi recebida pelo governo do estado, fato que não havia acontecido no governo anterior, já é de se louvar. Mas o que aconteceu, como é que foi o encontro, boas expectativas para os servidores? Obrigado por estar conosco na manhã desse domingo, um bom dia. Bom domingo, Paulo. Bom domingo a todos aqui no estúdio e aos nossos telespectadores. Efetivamente, por volta do dia 20 de janeiro último, a FESERGS esteve reunida com o governador do estado para levar, primeiro, a reafirmação das suas postulações e, segundo, estabelecer um canal de comunicação permanente e duradouro com o governo do estado. O governador Sartori nos recebeu, visivelmente bastante tenso em função dos primeiros dias de governo e em função das questões financeiras que ele, inclusive, disponibilizou para conhecimento da FESERGS e que não são nada animadoras, sinalizando que vai ser um período bastante duro. Nós recolhemos esta impressão de que as questões do funcionalismo terão um tratamento bastante duro por parte do governo do estado, principalmente no primeiro e segundo ano de governo. Mas, por outro lado, temos a comemorar apenas, e para nós é muito importante, a questão de que se estabeleceu um diálogo direto com o governo do estado, coisa que não vinha acontecendo nos dois últimos governos, onde houve uma dificuldade muito grande, principalmente durante o governo anterior, de diálogo com o governo do estado, que somente tomou algumas medidas no sentido de atender a reivindicações das nossas categorias depois da perda da eleição, sinalizando tudo para o futuro governo. Então, na realidade, nós tivemos uma dificuldade de diálogo que agora, pelo menos, se estabelece num plano de igualdade num primeiro momento. Mas sabemos que vai ser um período muito difícil. Sim, sem dúvida que é um fato positivo. Mas, Sérgio, o que a gente encontra na situação atual do Estado é o seguinte: várias categorias que solicitam ou plano de carreira, ou melhoria na questão salarial, melhorias nas condições para o trabalho, para o oferecimento da prestação de serviço à população. Sem dúvida. São esses os pontos cruciais, nevrálgicos, que a FESERGS, que a federação está levando ao governo e, em cima disso, o trabalho vai ser desenvolvido durante esses 4 anos? Perfeitamente. Nós reafirmamos junto ao governador aquela pauta que nós encaminhamos a todos os candidatos e que, inclusive, foi objeto de veiculação aqui no Boca do Trombone e também na Rádio Bandeirantes aos sábados, onde nós listamos uma série de prioridades. Dentre elas, a principal, que era o estabelecimento de uma linha de diálogo com o governo, para que a gente pudesse discutir questão a questão. Porque é muito importante o olho no olho, é muito importante o diálogo, e está para nós acima de tudo. Depois, nós reafirmamos a questão da necessidade do cumprimento da legislação salarial aprovada para diversas categorias, o fortalecimento do Instituto de Previdência do Estado, que vem sendo muito discutido por parte dos prestadores de serviço, exatamente porque o IP precisa ser reestruturado. E nós, inclusive, da FESERGS, temos uma radiografia, temos um diagnóstico dos problemas que estrangulam o desenvolvimento do Instituto de Previdência do Estado. E também nos colocamos à disposição para estabelecer esse diálogo, para que não venham medidas unilaterais por parte do governo,
no sentido de terra arrasada, na política aquela da terra arrasada, está tudo mal, vamos começar tudo do zero, não. Nós sabemos aonde está o estrangulamento na questão do Instituto de Previdência do Estado, especialmente no setor de saúde, porque nós sabemos que o problema do IP é de falta de receita. E o problema de falta de receita é que tem que ser enfrentado. Pois é, presidente, a gente tem visto comumente na mídia, né, o relato aí de médicos, dos sindicatos que os representam, nesse sentido de que o IP não faz o pagamento, que o IP atrasa, que o valor é muito baixo. De outra sorte, a gente ouve os representantes do Conselho do IP e eles dizem que esse atraso, por vezes, em que ocorre, naquelas vezes que acaba ocorrendo, ele é mínimo, é em torno de 4 dias, 7 dias, ou seja, que não deve ser tão relevante, tão assim considerado. Como se fazer para equalizar, né? De um lado, essa situação, né, essa reclamação dos médicos e daqueles que prestam serviço, e do outro, o IP, que no meio de tudo fica lá o conveniado, né? Perfeitamente. Na realidade, para estabelecer a verdade, que às vezes não é bem divulgada, é divulgada apenas a versão dos médicos ou dos prestadores de serviço, o atraso, quando ocorre, é de 4 dias. Como agora, recentemente, em janeiro, no início do governo do governador Sartori, o pagamento deveria ter sido feito no dia 16 e foi feito no dia 20. Ou seja, são 4 dias. Não há justificativa alguma para que os médicos ou prestadores de serviço venham fazer este alarde. Agora, quanto à correção das tabelas, esta é uma outra questão e que está vinculada diretamente ao aumento das receitas do IP. Sem descartar que nós estamos, através da administração da diretoria de saúde, apertando exatamente porque há desvios, há irregularidades, vamos dizer assim, para não dizer que hajam crimes, como já foram apontados no caso da questão de prestação de serviços, né, por segmentos médicos. Há inclusive irregularidades na questão dos medicamentos, na cobrança dos medicamentos. Então o IP precisa de maior estrutura pessoal e funcional, melhores salários, para poder controlar melhor as despesas, porque muitas vezes se cobram coisas que não foram prestadas ou que eram desnecessárias e foram fornecidas por indicações médicas equivocadas ou mal intencionadas. Tá certo. Muito obrigado, presidente Arnaud. Daqui a pouquinho tem mais FECERG. Segura aí, você é servidor público aqui do Estado. Enquanto isso, mais questões? Sim, doutor Marcelo responde aos questionamentos que estão chegando aqui pelos canais de interatividade da Bandeirantes. Você sabe, pode mandar a sua mensagem tanto pelo celular quanto o e-mail que estão aí na tela. Doutor Marcelo, o João, o nosso telespectador aqui de Porto Alegre. Hoje meu benefício é de R$3.000. Sou aposentado por tempo de contribuição. Se eu falecer, qual o valor da pensão para minha esposa? Olha, agora com essa medida provisória que foi editada ali, né, gente? Ao apagar das luzes, ali dia 30 de dezembro de 2014, o pessoal está com a orelha em pé. Como é que fica esse caso aqui, doutor Marcelo? É verdade, Paulo Solano. Na minha opinião, inclusive, essa alteração é uma das mais injustas da medida provisória. Tá? Por quê? Porque ela atinge, na pensão por morte, no valor da pensão por morte, pessoas como o seu João, que eles contribuíram uma vida inteira, né, já possuem um benefício de R$3.000 e conquistaram esse benefício na expectativa de deixá-lo na sua integralidade para sua esposa. Só que isso, a partir do dia 1º de março de 2015, não acontece mais por força dessas alterações. Portanto, seu João, se o senhor vier a falecer até o dia 28 de fevereiro de 2015, a sua esposa ainda receberá a integralidade da sua pensão, ou seja, os R$3.000. Se, no entanto, o seu falecimento ocorrer após essa data, o valor do benefício será calculado já com as novas regras. De que forma? Será calculado 50% do valor da pensão, mais 10% por dependente. Como é só uma dependente, a sua viúva ficará com uma pensão de 60%, ou seja, reduzirá o valor de R$3.000 para R$1.800. Ela terá um prejuízo de R$1.200 mensais por força da edição dessa medida provisória. Uma enorme redução no poder de compra aí
está dependente, né? Momento que, por vezes, mais precisa, porque o evento morte acaba ocasionando, a gente sabe, né? Outras situações bem difíceis para se levar adiante. Outra questão que a gente tem aqui, ouvi dizer que a empresa é quem vai pagar o auxílio-doença a partir de agora. Isso está correto? A Serlene, lá de Portão, mais uma questão que veio a ser modificada pela edição da medida provisória. Pois é, Serlene. Na verdade, o benefício previdenciário do auxílio-doença, ele é pago pelo INSS. Os primeiros 15 dias, até a edição da medida provisória, eram pagos pela empresa e agora esses 15 dias se transformaram em 30 dias. O governo, entre aspas, onerou o empregador, que será o responsável, sim, pelo pagamento desses primeiros 30 dias do benefício. Por falar em oneração do empregador, até tem uma questão que veio com essa medida provisória, que essa até eu reputo que traz um benefício para o segurado. Qual seja, ficou estabelecido nessa medida provisória que as empresas, que o INSS poderá firmar convênio médico com as empresas. O que quer dizer isso aí? As grandes empresas, firmando um convênio com o INSS, podem terceirizar a perícia que antes era feita no INSS ao seu departamento médico. E isso vai trazer, sem dúvida alguma, um benefício para o segurado. Por quê? Porque o segurado liga para um 135, a perícia é agendada para 60, 30, 60, 90 dias. No âmbito da empresa, esse período tende a ser bem menor. Então, essa é uma medida, que é um texto de lei que foi adotado na medida provisória que traz um benefício para o segurado. A parte positiva. A parte positiva. Né, desse pacote de bondades. Daqui a pouquinho a gente retorna com mais respostas, mais interatividade, tem a FESERGS, né? E logo mais você irá conferir aqui no Boca no Trombone o quadro Dica Trabalhista. Boca no Trombone, ano 26. Muito mais interatividade para você. Voltando com mais Boca no Trombone e já vamos com mais interatividade. Canais da Band TV abertos para você participar com a gente, tanto via celular quanto e-mail, você que é internauta de plantão. Bom, mais uma questão que chega aqui. O Joel, nosso telespectador lá de Canoas, tenho 65 anos de idade e 12 anos de contribuição. Tenho direito a me aposentar? Já tem tempo, doutor Marcelo, o nosso telespectador, o Joel? Bom, o Joel, na realidade, ele já preencheu um dos requisitos, que é o requisito etário, ele já atingiu a idade mínima, que é de 65 anos, porém, não atingiu ainda o requisito de carência, de contribuições. Ele refere, na sua pergunta, ter apenas 12 anos de contribuições. Para que ele consiga uma aposentadoria por idade, ele deverá comprovar concomitantemente a ocorrência dos 65 anos e, além disso, 180 contribuições, que seriam aproximadamente 15 anos, certo? Então, ele teria que contribuir ainda por mais 3 anos para a obtenção do seu benefício de aposentadoria por idade. Tá certo. Muito obrigado, doutor Marcelo. Continua com a gente na manhã desse domingo. Agora é hora da gente saber as novidades no mundo do direito do trabalho. Quem está presente conosco aqui no Boca no Trombone, né, sobre falar as modificações, essa medida provisória, essas, né, foram 2 medidas provisórias aí do final do ano, mexeram no direito previdenciário, no direito trabalhista. Olha que bagunça, hein? A nossa consultora, a doutora Letícia Prina. Tudo bem, doutora Letícia? Um bom dia. Tudo bem, Solano, bom dia a todo. Exatamente, aí veio no finalzinho do ano essa bomba, né? Com relação às mudanças do seguro-desemprego, da concessão do seguro-desemprego. Pois é, justamente esse é o tema central aqui que vamos falar hoje no nosso quadro Dica Trabalhista. Primeiramente, para a gente situar o nosso telespectador, doutora Letícia,
Como é a regra antes da edição da MP? Hoje, como é que funciona para quem vai postular o benefício do seguro-desemprego? Bom, o trabalhador com 6 meses de contrato de trabalho registrado na carteira de trabalho já teria direito à concessão do benefício do seguro-desemprego. Tá? E a alteração veio nessa carência, com relação à carência. Ou seja, o primeiro pedido de concessão do seguro-desemprego para um trabalhador, ele vai agora não mais 6 meses e passa para 18 meses. Né? Então, o empregado ele tem que ter registrado na carteira de trabalho no mínimo 18 meses desse contrato para ter direito ao recebimento do benefício. Aumentar 3 vezes aquilo que era estipulado na legislação. Não deveria se colocar pelo menos uma regra transitória? Não poderia se amenizar esse salto que foi dado através da edição da lei? Ou a senhora julga que a adoção desse prazo mais dilatado, ele é positivo? Eu não vejo como positivo, Solano, porque o primeiro pedido da concessão seria de 18 meses, e aí essa carência ela vem caindo. Aí certo. O segundo pedido, a carência passa para 12 meses. O terceiro pedido, daí sim, aí volta para os 6 meses. Então, assim, é uma mudança muito drástica, né? Isso eu acho que vem para viabilizar aqueles contratos, assim, que a gente sabe que tem muitos trabalhadores que trabalham tem pequenos vínculos para quê? Receber o benefício do seguro-desemprego, daqui a pouco arruma um trabalho informal, não quero que anote a carteira de trabalho porque eu ainda estou... Então, eu acho que isso vem para mais ou menos coibir essa prática, né? Sem dúvida que essa é uma cautela que, de certa forma, ela é positiva. Sim. Mas a presidente Dilma, durante a sua campanha e até nos últimos dias de janeiro, ela disse que direitos trabalhistas não seriam alterados, não seriam mexidos. Uma contradição, né? O que está nessa MP, com certeza, ele modifica e muito o direito do trabalhador. Totalmente. É uma mudança, imagina, de 6 meses, 3 vezes mais, né, o período, aumentado o período. Então, mais uma vez, o trabalhador está saindo prejudicado, uma coisa que é um direito que era para ser garantido para ele e, mais uma vez, ele está sendo lesado. Vamos acompanhar, né? Acompanhar para ver como é que Exatamente. Vai transcorrer essas modificações. Doutora Letícia Plena, muito obrigado. Obrigada. Sempre de 15 em 15 dias nós temos a participação da doutora aqui no nosso quadro A Dica Trabalhista. Agora vamos à notícia do Sindicato dos Servidores Públicos Aposentados e Pensionistas do Estado do Rio Grande do Sul. Atenção, pensionistas do IP. O Sinapers informa que o Instituto está implementando um novo sistema de gestão da base de dados das pensionistas que permitirá que os contra-cheques passem a ser disponibilizados também nos caixas eletrônicos do Banrisul. O contra-cheque continuará a ser enviado pelo correio e disponibilizado no site do IP. A interrupção do envio só será feita mediante a solicitação da pensionista. Alterações de layout do contra-cheque facilitarão a leitura. Vale lembrar, cuidado redobrado ao utilizar os caixas eletrônicos. Não dê sua senha para ninguém e só aceite a ajuda do funcionário do banco devidamente identificado. Mais informações você confere no site do Sinapers, www.sinapers.org.br. Bom, vamos falar mais um pouquinho com o presidente Sérgio Arnaud, em nome da FESERGS. Presidente Arnaud, primeiro passo já foi dado, essa reunião inicial. E agora, daqui para frente, qual é o planejamento que a entidade, que a federação tem na luta, na busca, né, da manutenção de direitos e aquisição de novos para os servidores aqui do Estado? Nós temos ainda algumas questões que ficaram pendentes, muitas questões, aliás, do governo que terminou, como, por exemplo, alguns projetos de plano de carreira de alguns segmentos importantes, como do DAER e especialmente também do IP, que é de extrema importância e que são absolutamente necessários, porque nós temos hoje, para falar na questão do IP, por exemplo, nós temos hoje que as pessoas fazem concurso, e o último foi realizado ainda no governo anterior, são chamadas e não permanecem no IP.
Não permanecem porque o volume de trabalho é muito grande e a remuneração oferecida é muito pequena em comparação com a iniciativa privada. Então nós precisamos corrigir esse plano de carreira do IP, entre outros, né, que ficaram pendentes. Também vamos enfatizar a questão da necessidade da mudança no vale-refeição dos servidores públicos, Sim. que hoje contribuem de forma a que, inclusive, funcione da seguinte maneira: eles recebem no dia 15 e devolvem no dia 30. Então, na realidade, eles não têm vale-refeição. É uma falácia. Então, nós precisamos modificar a legislação no sentido de que todos os servidores, já que os mais graduados têm, inclusive, auxílio moradia de R$ 4.300, não é justo e não é compreensível que o servidor público ganhe R$ 150 a R$ 180 de vale-refeição que ele devolve, inclusive por ocasião na verdade, do recebimento do ele salário. não ganha, né? Não, ele ganha um adiantamento que ele devolve no dia 30. Então isso é um absurdo, isso é um verdadeiro absurdo e contraria todas as leis trabalhistas do país, né? Mas esse ano vai ser um ano bastante trabalhoso, porque esse também é o ano do 25º aniversário da FESERGS. Eu não sei que boda é que se comemora, talvez a doutora Letícia saiba. Jubileu de Prata. Jubileu de Prata, é isso. Jubileu de Prata da FESERGS, que esse ano comemora 25 anos. E nós teremos oportunidade, no início de maio, para comemorar essa data, que é a data do aniversário da FESERGS. Nós faremos uma grande programação de nível estadual, nacional e internacional aqui em Porto Alegre para comemorar devidamente esses 25 anos de existência. E o Boca no Trombone, com a nossa parceria, vai estar presente, né? Sem dúvida, trazendo as comemorações e conquistas da federação. Presidente Arnaud, muito obrigado pela sua participação na manhã desse domingo. Obrigado também ao doutor Marcelo Amiliato, à doutora Letícia Prina. Ponto final e mais um Boca, que vai ao ar na sua TV sempre aos domingos, das 7 às 7h30 da manhã. A reprise você confere depois no Facebook. Basta procurar por Programa Boca no Trombone, curtir e conferir. Boca, ano 26, muito mais interatividade para você.